Então, boa noite, é uma alegria estarmos começando hoje o nosso novenário marial. 9 noites partilhando sobre títulos de Nossa Senhora, títulos ligados ao dogma da Assunção, que nós vamos celebrar juntos no Cairóis Ela Está Viva, no dia 15 de agosto, às 20 horas. Então, em preparação para esse grande Cairóis, eu, em cada dia, esses 9 dias, a gente começa hoje, eu vou receber um convidado. Aqui, o Teólogo de Maria vai ter a graça de receber um convidado, e é com muita alegria que eu te acolho e te recebo, meu grande irmão Augusto Pio. Assim, eu te conheço muito, assim, não muito, mas nesses anos de caminhada junto contigo, mas eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho da sua caminhada e depois a gente vai partilhar, lógico, sobre o título de hoje, que é Nossa Senhora das Vitórias. Seja muito bem-vindo, Augusto. Muito obrigado, professor Vinícius. É uma alegria estar aqui partilhando comigo e também me sinto honrado pelo teu convite. Eu te conheço não muito, mas com os cursos de Mariologia. Eu me chamo Augusto Benedetti, pertenço aqui à Arquidiocese de Santa Maria, que é Nossa Senhora da Glória, que agora nós vamos começar a novena, dia 9. Eu estou agora no momento como ministro da Eucaristia, já há 20 anos. Sou catequista de batismo, está a família hoje à tarde, hoje à noite, e também sou catequista de adulto. Faço um curso de ministério da instituição de catequista pela Faculdade Palotina. Participo na comunidade de outras frentes, mas assim, no de oração, eu tenho um apoio muito grande do padre, do pároco, nas minhas ações dentro da comunidade. É casado há 37 anos, tenho um filho de 32, uma neta de 3 anos e meio, chama Ana Sofia, nome da minha irmã gêmea, Ana, né? E atualmente mais afinco na igreja pelo fato também de eu estar aposentado na universidade já há 6 anos. Tenho uma relação muito próxima às famílias da comunidade, atendendo pessoas que são enviadas também para conversar comigo nessa questão, dúvidas espirituais e orientações. Um vai avisando o outro e a gente vai se ajudando. Então, meu trabalho é esse na comunidade e estou sempre à disposição daquilo que eu posso. Gosto muito tenho muitas leituras e muitas, tem algumas leituras e acho muito importante aquilo que nós já conversamos em outros cursos. A gente tem que ser um cristão que procura conhecer e saber sobre a sua igreja, sobre os seus ensinamentos, não focar em alguma coisa que não te dá fundamento. E a igreja, ela nos dá resposta para muita coisa. É só nós abrir o coração e receber não só na emoção, mas na razão, no entendimento, Vinícius. E é uma das coisas que você nos oferece a cada dia, nos desafia a aprender mais. Amém. E assim, eu vou partilhar um pouquinho com você agora, um pouco da história Sim, Nossa Senhora das Vitórias, e depois a gente vai partilhar o que que esse título de Nossa Senhora das Vitórias, ele tem a ver com a nossa vida hoje. Você sabe que a Mariologia que eu pratico, que eu proponho como método, é a Mariologia existencial voltada para a vida. Então, se aquilo que a gente estuda não faz sentido para a vida, não serve para muita coisa, é, não. Então a gente tem que fazer esse link. Então, eu, como professor de Mariologia, eu sempre procuro não só conhecer Nossa Senhora, mas também amá-la. Aliás, primeiro amá-la, amar Nossa Senhora porque ela é nossa mãe. E aí sim, porque nós amamos, nós queremos conhecer mais, queremos aprofundar a nossa fé. sim, Então, Augusto, olha, esse título de Nossa Senhora das Vitórias, ele tem uma cidade na França, e aí eu falo com você e também falo com todos aqueles que estão acompanhando esse primeiro dia do Novenário Marial. Esse título, ele tem uma cidade, essa é La Rochelle, na França.
E lá, La Rochelle, ela passou por um momento muito difícil, porque numa época, em 1627, o protestantismo cresceu muito naquela região da França, e o rei católico Luís XIII tinha um ministro, um cardeal chamado Richelieu, e eles juntos eles se reuniram o exército, porque e empreenderam um cerco a La Rochelle. Então, o objetivo era o quê? Era que aquela cidade, aquele povoado, se rendesse, né? Então, isso foi uma coisa muito dramática naquela época, porque a onda anticatólica era muito grande, então eles tinham que se defender. Mas era, Augusto, também defender a fé católica, né? Então, assim, o catolicismo ele estava não ameaçado, porque as portas do inferno não prevalecem sobre a igreja, mas sim, naquela cidade, aquela cidade importante, La Rochelle, passava por uma situação de perigo, e aí ele teve uma inspiração, uma ideia, que foi pedir a intercessão de Nossa Senhora, né? Então é sempre ela. É engraçado que a gente olha a história nos vários séculos da Igreja, sempre aparece Nossa Senhora, em vários contextos. Daqui nós estamos falando do contexto da Idade Moderna, né, do século XVII. Mas se nós pegarmos em outros séculos, desde o início do cristianismo, Nossa Senhora está presente na vida da igreja. O exército inimigo, os protestantes, eram apoiados, tinham um poder financeiro muito grande, o Augusto. Eles eram apoiados Sim. pela Inglaterra. E a Inglaterra, naquela época, era uma potência bélica, né? Então, quem dava as cartas do poder era a Inglaterra, que tinha um poderio bélico muito grande. E aí o rei Luís XIII pediu à rainha Ana da Áustria, sua esposa, para movimentar os católicos. Vamos movimentar os católicos, vamos chamar os católicos para a guerra. Mas calma, não é para a guerra de matar, não. Tinha um exército, tinha que se proteger. Mas a primeira guerra, o primeiro movimento que o Luís XIII propôs para a rainha Ana da Áustria era um movimento de orações. Então, qual foi o desafio? Foi que se passasse a fazer orações públicas pedindo a vitória da fé católica em todas as igrejas de Paris. Aliás, Paris é onde está acontecendo agora as Olimpíadas. Só abrindo um parênteses, né? Você está sabendo, né? Sim, sim. Complicado, viu? Complicado. Você vê só, uma cidade que lá no século XVII parou para rezar para Nossa Senhora, pedindo a sua intercessão. O rei Luís XIII reuniu lá, pediu para reunir os católicos, eles rezaram em todas as igrejas, fizeram orações públicas, e agora tendo que passar por isso, né, de Por isso. essa blasfêmia. Não sei o que que você acha disso. O que que você pensa disso, Augusto? Estou falando assim lá É, da abertura das Olimpíadas. olha, na verdade, professor Vinícius, eu sou um profissional de educação física, então deveria ter um movimento maior com a questão esportiva, mas eu realmente há muito tempo eu um pouco de lado por vários motivos. Não estou dizendo que não tem alegria das glórias daquelas pessoas que treinam e que alcançam seus objetivos, mas como país que preparou para receber tantos países, aquilo que foi feito foi uma chacota a Igreja Católica, um sofrimento. O meio da igreja é esse mesmo, vai ser sofrido, vai ser difícil, mas eu achei absurdo. Inclusive, comentando com o meu mano, que eu fui em Lourdes, tive a graça do banho nas piscinas de Lourdes, conheci a aparição mais profundamente, e comentamos que o França era um lugar que Deus manifestou por meio da sua mãe as graças. E hoje, na verdade, eu digo que foi uma desgraça. Mas nada foge do controle de Deus. Ele permite isso, ele permite que essas coisas aconteçam, mas realmente é muito difícil para a gente entender aonde envolve um grande grupo, um grande, o pai, o mundo todo.
e chegar nesse ponto, e especialmente, eu acredito que foi uma agressão clara à Igreja Católica. Uma agressão clara à Igreja, assim, uma agressão clara às coisas sagradas, assim, bem sério. Mas a gente tem que conversar isso com uma certa indignação, é claro, mas com certa consciência, com clareza e se posicionar. Mas não podemos também forçar a entenderem da forma que a gente pensa ou age. E Mas aí, e porque não assim, acompanhei. Eu, às vezes, eu acho, Augusto, que foi eu, assim, às vezes, tenho é, alguma coisa. desnecessário, né? Porque não tinha por que incluir essa temática, né, numa abertura de Olimpíadas e da maneira que foi incluída, Com né? certeza tinha um objetivo. Com certeza tinha um objetivo. Né? É, E, outros objetivos muito claros que a gente não é bom falar em áudio aqui, mas vou ter esse objetivo mesmo. E só que teve um ponto que foi positivo dos cristãos, uma manifestação contrária, uma indignação. Zigistas que fizeram seus gestos de surdo e mudo, dizendo que Jesus, verdade é vida, outras que fizeram outras manifestações. é, 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 tem que ter pessoas de coragem que se manifestam assim. é verdade. E assim, se naquela época tinha o poder bélico da Inglaterra que queria, na época era o protestantismo que estava forte, queria fazer sucumbir os católicos, aquela onda anticatólica da Uhum. reforma. Hoje existem outros lobbies, né? Existem outros lobbies que hoje tentam derrubar a gente. Foi através do Rosário. Então ele pediu para que houvesse a oração do Rosário, e não só do Rosário, mas também das missas, mas principalmente Sim, sim. o principal instrumento, até porque temos que lembrar que nós estamos no século XVII, então a gente fala de missa hoje com uma maneira. Sim, Quando ele quer demais. movimentar o povo, a oração que movimentava o povo, era a oração do Rosário. La Rochelle se rendeu, e aí o rei, em gratidão por essa vitória inesperada, eles esperavam uma batalha, mas acabou que não aconteceu. Quer Sim. dizer, houve uma batalha, mas a batalha foi na oração. Aí o rei Luís XIII lançou na cidade de Paris a pedra fundamental da igreja que ele chamou, que está lá até hoje, uma igreja importantíssima na França, para a tradição católica, que é a igreja de Nossa Senhora das Vitórias. Nossa Senhora das Vitórias. Uhum. E isso seria uma recordação, na intenção do rei, seria uma maneira de que todas as gerações, né? E aí eu lembro daquela frase, todas as gerações me chamarão bem-aventuradas, só que com vários títulos, né? A gente entende hoje como é que essa Uhum. Uhum. profecia vai se cumprindo. A partir daí, muitas graças começaram a ser alcançadas, né? Então, apesar do título, e é sempre assim, né? Porque tem um título mariano que ele nasce por algum motivo, mas quando as pessoas começam a Uhum. Uhum. invocar Nossa Senhora por aquele título, né? Outras graças vão acontecendo. Muitas graças começaram a acontecer por intercessão de Nossa Senhora das Vitórias. Porque o povo, Augusto, o povo reza, né? O povo reza, o povo pede a intercessão de Nossa Senhora e as coisas acontecem, né? E aí que é o problema. Aí os teólogos depois têm que explicar, né? Porque as coisas começam a acontecer. E as autoridades vão fazer o quê? É graça alcançada. É graça alcançada. Você, na sua vida, já teve alguma graça alcançada que você tenha consciência de que foi por intercessão de Nossa Senhora? Sim. Quer dizer assim, teve numa progressão da graça que ela foi para mim. É, alguns momentos que a gente ou é de alegria, ou é de tristeza, ou é de saúde, ou é de alguma limitação muito séria que faz com que a gente desafia a, a, a se apegar a Deus, além das nossas forças, né?
E um dos fatos que eu acredito, percebi com muita clareza de 5 anos atrás até hoje, Nossa Senhora me alcança de cada dia, porque a minha batalha para questões de saúde familiares, etc., foi um processo, primeiro, a palavra de Deus e ouvir o que Deus quer nos dizer. Nesse momento que eu fiz isso, eu acabei me deparando com as aparições de Maria. E foi conhecer a vida da Virgem Maria, o que, que tem essa mãe que pode fazer. E conhecendo várias aparições, indo profundo tentar entender qual é a ação dela na igreja, na comunidade da pessoal, eu fui conhecendo, e quanto mais eu conhecia e entendendo, mais foi. E eu digo que essa progressão desses ensinamentos que Maria me alcançou em vários momentos, uma delas foi profundamente o entender o santo. Eu faço o Santo Rosário diário. E uma graça muito grande, que a minha esposa, que não rezava o rosário, não rezava 10 Ave Maria, hoje o rosário já faz uns quantos anos. Quer dizer, são graças que nunca imaginava poderia acontecer de uma forma assim tão perceptível, mas depois raciocinando, a ação da Virgem Maria, a ação da Virgem Maria em questões assim, Vinícius, não só de conquistas, não, de perseverança na limitação, confiança. Que hoje, por exemplo, não sou exemplo para ninguém, mesmo nas minhas confissões, eu falo com Maria, está ali do meu lado, e daí? Me ajuda como posso fazer isso? Como vai meu dia, Deus, no momento que eu vou falar com o sacerdote? Quais são as limitações que eu tenho para fazer isso? Então, eu tenho uma vivência com Maria, bem presente, aquilo que tu falou. Ela está viva, está aqui, ela intercede, ela nos ajuda. Eu sei que ela nos leva ao seu Filho Jesus. Caminho mais curto e seguro. Entregando essas necessidades, eu tenho certeza que ela vai fazer com que nem as bodas de Canaã, fazer tudo. E Vinícius, assim, dá para te dizer, professor, que as graças diárias, por intercessão da Virgem Maria, vem acontecendo tanto na vida catequética, que eu sei que ela intercede, e está junto comigo no momento da minha catequese, eu colocando para esses meus catequizandos e o entendimento. A intenção deles é tão firme que a ação do Espírito Santo, a intercessão da Virgem Maria, o conhecimento da vida da Igreja e de Cristo faz com que ela não tenho dúvida com isso. Não tenho dúvida. Mas aquela questão que você já nos falou muitas e muitas vezes, saber que Virgem Maria, a gente tem que conhecer mais a ação dela para não ser uma fé tão só no arrepio, ser uma tenha fundamento, que ela tenha consciência, porque não é sempre na alegria que as coisas acontecem. Eu, desde 2005, Vinícius, eu consagrei, eu fiz a consagração no São Luís de Montfort, fiquei 5 anos para decidir, fez essa consagração, então todas as minhas pedidos, minhas orações, as minhas indulgências, eu já não tenho mais comigo. Ó, entrego na mão da mãe que ela vai aplicar da melhor forma. Aí eu confio as questões que hoje eu enfrento, tanto de saúde minha, mas da família, outras questões. Eu sei que ela está olhando, mas uma das coisas que dentro de tudo, Vinícius, que eu percebo a presença de Maria é não deixar ter as orações. Claro, não vou nem comentar a Santa Missa, confissões, sacramento, mas essa presença é simples e pro dia a dia, que eu não consigo todos os dias rezar o rosário. Eu faço minha caminhada, estou rezando o rosário, atenção. Eu faço, talvez, muitas vezes na minha academia, boto o fone e faço rosário. Muitas e muitas vezes nós rezamos em família. Então, assim, porque Nossa Senhora foi me enrolando, está aí sempre, está aí sempre. Ela me conversou. Então, eu sinto, humanamente, Vinícius,
falta de quando eu não me aproximo dela na hora. Eu sinto falta quando eu não faço uma das coisas que eu acho uma graça para mim. Minha- Fisicamente, eu faço o ofício divino, pelo menos as lágrimas diante de Deus. E eu sei que Maria está aí. Então, essa questão de todas que eu faço na igreja e etc., se eu não tivesse fruto, por não nada disso ia acontecer. Então, Maria está aí. E uma das coisas caras puras que Maria está presente é o que a minha mãe ensinou, o que a minha mãe fazia, aquela mulher simples, no meio da roça, que rezava o rosário, que fazia o ato de fé, esperança e caridade, que simplesmente vivia com verdade, mas confiava muito. Então, a semente pela minha mãe, pela minha família, eu fui senti-la um pouco melhor depois de 30 anos, com 62. Então, mais profundamente, e percebeu quanto graças aconteciam na minha família. Então, é nesse contexto que Maria, ela não vai, caiu um raio na minha frente e Maria me defendeu. Não, ela está todos os dias de uma forma perene, confiante e certa. Eu falei, Deus, amigo, eu acho que eu tenho que calar Não, a é isso boca um aí, pouco. é isso aí. E eu digo para você uma coisa, essa até o motivo da gente de fazer o Kairos, né? O Kairos ela está viva no dia 15 de agosto, é para resgatar uma coisa que você falou, que é da presença. Porque aquilo que os nossos avós, nossos pais nos ensinaram, que é a beleza da fé católica, que Nossa Senhora está presente ao nosso lado, a gente foi perdendo isso, Augusto. A gente foi perdendo. Sim, E assim, no dia 15 eu vou mostrar para vocês o porquê que ela está presente. Mas você vê, até voltando aqui para a Nossa das Vitórias, para você contar, sim, eu falei que a rainha Ana ela conseguiu engravidar, né, depois de 23 anos. E o filho da rainha Ana com o rei Luís XIII foi o grande Luís XIV, que foi muito sim, importante para a história da França, né? Só que como é que aconteceu isso? Isso lembra um pouco o Caná também. É, tinha um convento de frades de Santo Agostinho naquela época que ficava perto da igreja Nossa Senhora das Vitórias. E esse convento ele tinha recebido um camponês muito humilde chamado Irmão Fiacre. Irmão Fiacre, um camponês muito humilde. Este camponês ele ficou com pena da rainha, porque a rainha não conseguia engravidar, e ele começou a pedir a intercessão de Nossa Senhora sobre aquela situação. Então, uhum, veja, não era só a rainha que desejava, mas o camponês começou a pedir intercessão, né? E você vê uma rainha, sim, foi um simples camponês que acreditou que o milagre era foi possível fazer. e começou a pedir intercessão. E aí esse irmão Fiacre, ele teve uma visão da Virgem Maria, onde a Mãe Celestial dizia que as orações da rainha Ana seriam atendidas, desde que fossem rezadas novenas nas igrejas indicadas. Então Nossa Senhora pediu novenas. Agora eu fico pensando, por que que Nossa Senhora pediu novena? Será que Nossa Senhora já não podia interceder direto sem ter a novena? Talvez, ó Augusto, pelo mesmo motivo que Jesus pediu para os serventes encherem as talhas de água. Porque Deus pode fazer assim um Hum, milagre, mas ele tem um método, uma maneira. E o método de Jesus, olha, vocês enchem as talhas de água. Então, isso que você falou do processo, para mim é fundamental. Porque esse milagre não é um milagre assim, o milagre da água para o vinho, né? Essa transformação na vida pessoal, pastoral e familiar, não é uma coisa assim de repente. Pode ser, Deus é livre, mas é um processo. Eu sim, acredito no milagre do processo, no milagre da que é processado na graça, né? Então você veja sim, que foram três ordens que Jesus deu para os serventes: encher, tirar e levar. tá, E eles tiveram que cumprir aquelas três etapas. Porque se eles não cumprem as três etapas do encher, tirar e levar, o milagre não tinha acontecido. E provavelmente, Augusto, o milagre aconteceu na última etapa, no levar. Não foi no encher e não foi no tirar. Ou seja, uhum, tem que iniciar o processo. Tem que iniciar o processo. A gente vai falar mais disso no dia 15,
quando falar da Nossa Senhora, que ela está viva, né? Para ver que o Uhum. fato dela estar entre nós não quer dizer uma vida de facilidades. Não. É uma vida de processo. É o processo da graça. É a caminhada cristã. E aí sim, É, depois de 10 meses, depois de 10 meses, depois das novenas todas, aí a rainha Ana da Áustria deu à luz ao seu filho, que foi o Luís XIV, e atribuiu isso a Nossa Senhora das Vitórias. Mas você veja que as vitórias que Nossa Senhora consegue são sempre vitórias que passam pelo processo da oração e do esforço da sua parte. Então, tanto lá em La Rochelle, eles tiveram que rezar nas igrejas, convocar o povo católico, e aí houve a rendição, como também o milagre do filho, né, da rainha Ana com Luís XIII, teve que ter a novena, teve que ter a preparação, teve que ter a sua parte. E eu acho que é um pouco disso que você falou, né, de você perceber que Deus vai agindo, né, aos pouquinhos, e quando você percebe, você falou o caso da sua esposa, que já está rezando com você, né? Então foi um milagre que foi acontecendo. Não é isso, Augusto? Você também entende assim dessa maneira? e eu percebo também, Vinícius, é, Deus não precisa de nós, Ele quer de nós, Ele faz de tudo com que nós participamos da graça. Ele, ele podia simplesmente fazer com que a de água se enchesse por conta, podia transformar tudo ali, mas Ele fez com que as pessoas pegassem a água, colocassem na talha, levassem lá para. Quer dizer, Deus, Ele quer que nós fizemos essa ação, essa nossa participação. E essa entrega para alcançar a graça que Deus já tem preparada e pronta para ele. Ele não vai te dar uma graça se você não quer. Ele não vai, ah, assim, um milagre se tu não oração para colher, para receber, mas tu precisa da tua ação. Talvez aí, talvez aí a oração simples que aquela pessoa foi fazer para ensinar. Então, desta forma, e das formas simples, não você andar de joelho 30 quilômetros. Nossa Senhora, às vezes, o sinal que a gente dá, ela conhece o teu coração, ela percebe isso na gente e a gente é, se entregando quando vê você faz de uma forma natural isso, tu convive, tu vive e não certeza, Vinícius, vamos continuar com o sofrimento, vamos com dificuldades, vamos continuar com as limitações, com as nossas quedas, sempre com a certeza que nós vamos levantar, sempre com a certeza. E a mãe está sempre assim, eu sempre acolhendo, amando, dando esperança, e ele tem o seu filho e diz, olha, está aqui o meu filho, que é para você ajudar o caminho, ajudar a salvação. O próprio Jesus, caminho, verdade e vida. Então, Nossa Senhora nos leva até ele desse jeito simples, do jeito de que cada um, como chegar lá, como chegar lá. É verdade. E aí o rei Luís XIII ele publicou um edital na França. Ele consagrou toda a família real, toda a França consagrou a Nossa Senhora. E este edito, né, ele foi conhecido como o Voto de Luís XIII. Então, e até hoje ele é comemorado nas paróquias da França, né? Essa consagração que Luís XIII fez da França, da família real francesa, a Nossa Senhora das Vitórias, né? E Hum, amanhã a gente vai falar no novenário sobre Nossa Senhora do Sorriso. E já vou dar um spoiler para quem está assistindo o novenário hoje. A Nossa Senhora do Sorriso, que é uma devoção muito querida de Santa Teresinha, Santa Teresinha, sim. ela tem Uhum, a ver com Nossa Senhora das Vitórias. Então, quem é. quiser saber a relação que Nossa Senhora do Sorriso tem com Nossa Senhora das Vitórias, vai ter que esperar amanhã, no segundo dia do nosso novenário marial, né? E lembrando que todos esses títulos que nós estamos meditando em preparação para o grande Kairós, ela está viva no dia 15, são todos títulos que são comemorados no dia 15 de agosto. Então, o dia 15 de agosto, que é o dogma da Assunção,
são várias festas que são celebradas. Nossa Senhora das Vitórias, Eu não sabia ela é disso. isso. Nossa Senhora das Vitórias é dia 15 de agosto. Das vitórias, do Sim, sim. sorriso, É, dos remédios, da saúde. Então, para esse dos novenário, prazeres. dos prazeres, eu escolhi os títulos, e tinha outros, tá? Eu escolhi alguns Sim. títulos que são comemorados no dia 15 de agosto. Então, é como se nós já estivéssemos já antecipando e celebrando o dia 15 de agosto com o Kairos Ela Está Viva, que vai ser realmente o Kairos vai ser imperdível. E assim, qual é aquilo que Deus coloca no meu coração, né? Porque o Espírito Santo aqui, no dia 15 de agosto, muita gente vai cair as escamas dos olhos e vai enxergar o poder de Nossa Senhora, porque as pessoas ainda não entenderam quem é esta criatura singular, que é humana como nós, mas está de corpo e alma no céu, glorificada. Por que que Nossa Senhora consegue vitórias para nós? Por quê? Porque o que que ela tem de diferente, né? E aí a gente vai falar um pouco disso, desse porquê lá no dia 15 e celebrar agora e rezar. Daqui a pouco a gente vai rezar a oração a Nossa Senhora das Vitórias, rezar por todos aqueles que estão acompanhando de maneira online esse novenário, depois vão assistir também depois, mas para que já comecem a experimentar dessa graça da vitória que diz respeito à glória de Maria. Então, todos esses títulos dizem respeito ao dogma da Assunção, que é a glorificação de Maria. Então, com Maria é a humanidade que é glorificada. Por isso que a vitória é a vitória da humanidade, né? Mas para terminar, Augusto, nosso bate-papo, essa partilha maravilhosa dessa primeira noite de novenário marial, eu sei que você já contou isso, né, no seu testemunho, que gentilmente você gravou para nós, mas eu queria de novo que você contasse, né? Até porque tem gente que está assistindo a gente agora e não acredita que Deus possa, através de Nossa Senhora, realizar na nossa vida o milagre da transformação da água para o vinho. Quer seja na vida pessoal que eu digo é na vida familiar, né, na vida com os filhos, com a esposa, ou então na vida pastoral, né, na vida de missão, de pastoral, de igreja, ou na vida também familiar, né, no relacionamento familiar. Então eu queria que você também, de novo, se você pudesse contasse o seu testemunho e assim, falasse se realmente você percebe que houve uma transformação da água para o vinho. Você já tem já alguns cursos, né, que a gente caminha junto e que a gente partilha muita coisa junto. E eu gosto muito disso, dessa partilha, porque eu acho que o Espírito Santo está falando aqui, não sou eu apenas, você também é canal do Espírito Santo para mim, essa conversa no Espírito entre nós, porque isso aqui é uma conversa no Espírito, é Deus falando, mas se você já experimentou essa transformação, e em que área da sua vida você já. Não, eu acho que aqui eu já experimentei uma transformação da água para o vinho. Então, se você puder mais uma vez dar o seu testemunho, porque ele é importante para quem está nos assistindo, está pensando assim: Hum. será que vale a pena? Será que vale a pena investir na formação? Será que vale a pena dar atenção para esses doidos aí que falam que com Nossa Senhora é possível experimentar essa transformação? Então, fica à vontade, Augusto. Tá bom. Espero não ser muito prolixo, mas um pouco direto, porque eu vou contar um pouquinho diferente. Por questões da minha esposa, essa crônica, e teve muito sofrimento. Por mais que a gente queira se aproximar de Deus com a dor e com o sofrimento, tu tem que ter um caminho disso. E essa perseverança, esse caminho, com algumas dificuldades e sim, com algumas quedas, eu procurei primeiro a palavra do sacramento, mas o que fez eu transformar toda essa palavra, de transformar essa minha vida de família, de pastoral, foi a oração e o convite aberto que a Virgem me ajudasse. E me ajudasse, Vinícius, com a minha disposição, aquilo que não alcançava com a minha vontade,
porque muitas vezes reza, muitas vezes a gente reza por obrigação, para dizer que reza por necessidade, e no final, hoje, eu rezo por muito falta das minhas orações. Faço todas as coisas como trabalhei na universidade, trabalho na minha casa, vejo meus vídeos com eles. Aonde eu estou, eu tento transformar olha, no meu olhar, nas minhas palavras, no meu silêncio, muitas vezes, a presença e a intercessão que foi me transformando. Eu ter muitas e muitas vezes mais tolerância, compreensão com as posições contrárias, vinha muitas vezes radical, inclusive com algumas dos seus cursos, pensar, entendeu, Vinícius? Então, essa transformação, deram que não foi assim, foi da água para o vinho, mas foi aos poucos, foi consistente, foi fazer essa minha transformação não fosse periférica, que essa transformação não só fosse na carne, mas no espírito, no desejo. E hoje, eu te digo uma coisa, professor Vinícius, e quem eu fico feliz porque transduzo com as minhas limitações, com as minhas falhas, mas quando eu tenho que falar com meus catequizando, com meu pároco, com outras pessoas que estão enfrentando limitações e dificuldades e entendimento de algumas coisas, eu me sinto assim, ó, transbordando de Deus. Por quê? Porque eu não sou nada disso, porque Ele quer me usar. Então, vamos nos deixar pela graça de Deus. Nada disso pode acontecer se nós não nos abrirmos à graça de Deus. Um pouco adianta se não deixamos ela agir em nós. Pouco adianta nós divulgar a palavra de Deus se nós não deixamos ele penetrar e corresponder em atitude, seja na escola, seja na vizinhança, seja na casa, na família, seja na pastoral. No momento que você, às vezes, pode perder a paciência com alguma atitude do colega lá da comunidade, que isso acontece. Nós temos dificuldades, às vezes, no relacionamento, desse diálogo no espírito com as pessoas que estão na comunidade. Então, essa transformação, ela foi indo, que eu percebo que talvez eu tinha sido mais agressivo, teria sido mais incisivo, ouvido menos, e aí tu te coloca um pouquinho e pensa, o que eu iria fazer nessa atitude? O filho ia olhar para você e dizer, mas foi isso que eu te ensinei? Foi isso a palavra? E aí a Virgem Maria, com muito carinho, transformando. Foi sim, foi me transformando porque ela me conhece. E tudo que eu tenho para ela. Bem consciente, Vinícius, e nem tudo aquilo que eu peço eu ganho, porque ela sabe aquilo que eu preciso e não aquilo que eu quero. É verdade. Faz as orações, já bota, já assina o que há, né? E isso foi uma coisa que a gente vai mudando. Ah, peço dificuldade de saúde. Ah, peço que minha vida seja tenha mais paciência, só vem desafio para ver se tem paciência ou não. Então, essas coisas que eu sinto a presença de Deus, que foi me transformando, e não é só Deus, quando faz a transformação, ele não faz no dedo do pé e da mão, ele não faz na cabeça e esquece o coração, ele não faz só ilha e esquece aonde você se relaciona. Ele quer uma mudança misturada, completa, uma coisa só. Fui feliz Amém. de te conhecer. Hoje eu falei com uma senhora, foi da catequese, falei com uma senhora de você, por quê? Porque ela trabalhou no mar, como na área de comunicação, fiz os 2 cursos de teologia. Estou tentando passar para ela do Cairós e eu vou dizer para ela que depois ia ver como é de Maria, para que ela se informasse. Então, esse teu trabalho, Vinícius, que você, mas com a luz de Deus, com a luz do Espírito Santo, com a presença de Maria, alcançando muitas pessoas, como tu alcançou no grupo, e dessa forma, né, tu alcança muito, tu imagina. Agora, a minha alegria
que eu estava te esperando em Santa Maria, nós vamos conseguir nos encontrar pessoalmente. Encontrar pessoalmente para você transbordar a alegria que você fala em família. Agora, a alegria que você fala da tua família, dos teus filhos. Nós temos que voltar a ter a alegria de ter filhos, a alegria de viver com a esposa, a alegria mesmo com as limitações, alegria de viver no amor que Deus escolheu junto contigo em família. E isso, a presença de Maria está viva no meio de nós, porque ela veio numa família, ela estava numa família, veio com uma família, ela foi na primeira festa de um casamento. Então, é importante a gente perceber e sentir nas pessoas que falem. Tu transborda Deus na pele, fala, no olhar e nos gestos. Acho que nos convida a fazer em cada lugar, em cada momento. Amém. Eu agradeço as palavras, Augusto. Eu tenho certeza que isso é o Espírito Santo que vai nos conduzindo a isso, né? E eu quero terminar dizendo que lá nessa igreja da Nossa Senhora das Vitórias na França, o rei ficou tão grato a Nossa Senhora que ele mandou gravar uma inscrição com letras de ouro na fachada da igreja. E diz assim, ó: tantas vitórias que lhe vieram do céu, especialmente daquela que arrasou a heresia. Tantas vitórias que vieram do céu, especialmente daquela que arrasou a heresia. Por quê? Porque formação transforma. Então, eu acredito que essa proximidade com Nossa Senhora vai nos formando. Ela é a nossa formadora. A gente vai falar isso no Kairos também. Ela é a nossa formadora. E como nossa formadora, como já dizia, se você é consagrado pelo método de São Luís Maria Grignon de Montfort, você sabe disso, ele já dizia isso. Ela é a formadei. Ela é a formadei. Então, como nossa formadora, ela vai nos formando para esta vida de mais santidade, de mais oração, porque o melhor está por vir. Então, eu quero terminar esse novenário marial te agradecendo muito, Augusto Pio. Eu acho que você, Augusto Benedetti, eu acho que você tinha que ser o primeiro. Eu acho que tinha que ser o primeiro, tinha que ser você, até para motivar outras pessoas a assistirem o novenário e a participarem do dia 15 de agosto, porque isso aqui tudo é preparação para o dia 15, porque no dia 15 eu vou contar coisas que eu nunca contei, para mostrar o quanto ela está viva e o quanto ela está atuante. Ela não está aposentada, ela não está parada, ela está caminhando entre nós. Né? Isso, ela não está aposentada. Nada contra os aposentados, tá, Hugo? Nada contra. Até porque o aposentado trabalha muito, né? Você trabalha muito, Eu né? trabalho mais, muito Mas, mais que eu trabalhar. então, assim, ó, vamos mudar. Ela está aposentada da terra, e porque ela está aposentada no céu, ela continua trabalhando muito mais agora que ela está no céu. Então você é da turma de Nossa Senhora. Então agora eu entendi da onde você vem. A gente vai terminar o novenário. Eu vou ler aqui a oração a Nossa Senhora das Vitórias. E eu quero que essa oração também seja a nossa oração, que essa oração ela recaia sobre todos nós com efeitos de graça e que por intercessão de Nossa Senhora das Vitórias, que é a Nossa Senhora que foi glorificada aos céus, nós também possamos alcançar vitórias na nossa vida. Santíssima Virgem Maria, Nossa Senhora das Vitórias, filha dileta de Deus Pai, Mãe de Jesus, nosso Salvador, tabernáculo do Espírito Santo, eis-me aqui diante da vossa imagem, para consagrar-me inteiramente a vós. Trago-vos, Senhor, a minha vida, meu trabalho, meus sofrimentos e as alegrias, as lutas e as esperanças. Tudo que tenho e que sou para oferecer ao vosso Filho por vossas mãos de mãe. Sou todo vosso, ó Maria. Peço a vossa proteção para nunca abandonar a fé católica, traindo a Jesus.
Conservai-me na graça do vosso divino Filho. Dai-me força para viver de verdade o amor fraterno e assumir a minha responsabilidade de cristão no mundo. Ó Senhora das Vitórias, aceitai-me como filho, como filha, e guardai-me sob o vosso manto protetor. Amém. Em nome do Pai, Amém. do Filho e do Espírito Santo. Amém. Augusto, muito obrigado. Foi uma alegria partilhar contigo nesse primeiro dia do Novenário Marial em preparação para o Cairós. E eu deixo agora também para você dizer as últimas palavras aí para quem está nos assistindo e também fazer o convite para que participe do Novenário amanhã, Nossa Senhora do Sorriso, e participe do dia 15 com a gente. Olha, Vinícius, muito obrigado por partilhado o teu conhecimento, a tua graça que tu tens recebido de Deus. Eu convido a todos que participem e conheçam mais a Virgem Maria, para ver o quanto ela pode fazer por. Eu agradeço essa oportunidade e, com certeza, Vinícius, muitos que vão iniciar isto amanhã, depois, não vão chegar no final com a mesma visão, com o mesmo entendimento, mas vão perceber na pele a graça de Deus, que Virgem Maria vai interceder para cada um deles, né? Convido a todos que não deixam de participar do Cairós no dia 15, às 20 horas. Vai ser muito importante o seu crescimento e nosso amor a Deus. Amém. Muito obrigado, meu amigo. Estamos juntos, tá? De coração. E assim, estou devendo uma visita em Santa Maria e quando eu for, estaremos juntos presencialmente. Tá bom? Minha casa tá. Pode vir com a família, sem problema nenhum. A família é grande, tu sabe, né? A família é grande. Sem problema, aqui nós demos jeito. Tá bom, Tá bom, Augusto. Vinícius? Obrigado. Fica com Deus, tá? Uma boa Deus noite. abençoe. Boa Uma boa noite. Amém. noite.